Olá, bom dia a todos e todas. Estamos aqui para o encerramento dessas lives ao vivo para falar sobre as ferramentas da neurociência. Hoje se fala em neuro em tudo quanto é lugar. É neuroanatomia, é neuroeconomia, é neurobiologia, é neurociência. Então, hoje, falar-se de neuro é comum, inclusive, até mesmo na ciência do computador, se fala sobre redes neurais, ou seja, tentando fazer com que o computador tente funcionar como o cérebro humano, porque não existe nenhuma super máquina, nenhum supercomputador tão avançado, sofisticado quanto o cérebro humano. Nós temos, de acordo com Tony Robbins, lá no último capítulo do livro Poder Sem Limites, está assim: possuímos um biocomputador entre as orelhas, a estrutura mais complexa do planeta. E antes de continuar aqui expondo, porque eu costumo brincar que palestrante é igual fofoqueiro, porque Sócrates falou, porque Platão falou, porque Tony Robbins falou, porque Peter Drucker falou, ou seja, ele está sempre falando do que os outros falaram, né? Então é um fofoqueiro nato. Eu vou apresentar aqui, né, esse engenheiro de produção, esse especialista em logística. Eu conheço, que tem acho que uns 2 anos já. Já sim. E eu acredito que mais de 20 encontros. É um dos poucos alunos, ele está entre os 5 melhores alunos que eu tenho, tá? Então ele tem essa capacidade de assimilação, pensa rápido, e foi por isso que eu o convidei, né? Para que ele Gente, possa agradecido. brincar com essas ferramentas, tá? Ótimo. Mark Twain diz o seguinte: para quem só tem martelo, todo problema é prego. Ou seja, você tem que resolver tudo na base da porrada, né? Mas o que nós vamos apresentar aqui hoje é uma caixa de ferramentas. Ou seja, para cada problema, né, nós temos uma ferramenta específica. Só que o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Já dizia Anaxágoras. Então, de repente, Fábio, estamos numa daquelas mesas fartas de Natal. Você deve ter participado de muitos. Você tem família grande? Você está aí Sim, sim. em Sergipe, Aracaju? Tenho sim. Então, Aí você você está tem muita ali. ferramenta e não sabe o que pegar, né, às vezes. Aí alguém lá da mesa, lá na ceia, pede para você: ó, Fábio, pega o sal, por gentileza. Aí você olha para a mesa, olha para lá, olha para cá e diz assim: ah, eu não vejo sal, né? Aí a pessoa diz: ah, o sal está aí do lado do peru. Aí você olha para o peru, olha em volta do peru e não acha o sal. Eu não estou vendo o sal. Aí uma outra pessoa fala: ah, Fábio, tá o sal bem aqui na tua frente. Se fosse uma cobra, tinha ele picado. Ou Bem seja, isso. o óbvio só é óbvio para a mente preparada. E já dizia Jesus Cristo, né? Tem olhos para ver, mas não veem. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Então, se apresente, fala um pouquinho da sua experiência. Você ainda lembra quantas palavras você lia por minuto e sua compreensão? Isso sem contar as ferramentas de memória, de PNL, e nós já tivemos a oportunidade de falar de várias coisas aqui, mas conta um pouquinho para a gente, assim, como é que você conheceu essas técnicas, né, e continua praticando até agora. Bom, James, eu sou formado em engenharia e naturalmente a galera de exatas dizem que a galera de exatas lê pouco, né? E aí surgiu a oportunidade de eu voltar a ler mais livros e me especializar na minha área. E aí a gente já sai do livro matemático para ir para os livros teóricos. E na hora que eu pegava o livro eu sentia muita dificuldade.
aquela questão de voltar na página, ou de não assimilar, ou de estar voltando o parágrafo, enfim. Eu vi que eu era ainda um analfabeto funcional na leitura, né? Aí eu comecei a pesquisar e a gente teve o primeiro contato, né? E eu lembro claramente que o nosso primeiro teste, vocês, não, tudo bem, vamos olhar, tal, vamos fazer o seu primeiro teste. Meu primeiro teste foram 232 palavras com 40% de compreensão, né? E eu fiquei, não sei ler, né? E aí já no terceiro, a partir do terceiro encontro, a gente já saiu das 200, já foi para as 800 palavras por minuto, com 80% de compreensão, chegando até quase 1.600, 1.700 palavras, com patamares acima de 90% de compreensão. Pessoal, a leitura dinâmica, se você tirar uma foto da escola de 100 anos atrás, eu não estou me referindo ao Brasil, porque não existia, estou me referindo à Europa, mas se você tirar uma foto de 100 anos atrás e tirar uma foto da escola de hoje, não mudou quase nada. Tem a mesinha, tem a cadeira, tem as fileirinhas, tem um professor lá na frente, tem um quadro e alguma coisa para escrever no quadro. Ou seja, o mundo mudou. Imagine, não é, como era o seu primeiro celular e como é o seu celular hoje. Como era o primeiro carro de Henry Ford, que quando se tornou o homem mais rico do mundo dizia: se você acha que pode, se você acha que não pode, todo jeito você está certo. Agora imagine o automóvel nos dias de hoje, a diferença. Então tudo mudou, mas a escola não mudou. Então nós temos um problema instrumental, ou seja, hoje estamos falando sobre a escola híbrida, né, sobre a questão de fazer um pouco no computador, um pouco em casa, um pouco com software, um pouco com o professor, um pouco com tecnologia, mas nunca podemos esquecer que é no cérebro que temos a função principal. A mudança está na educação, mas ela vem de dentro para fora. E não é o contrário. Né? Então, a maioria pensa que essa transformação vem da tecnologia, vem de fora para dentro, ou seja, invenções humanas que vão melhorar a capacidade cerebral. E não, ela é de dentro para fora. Para a gente começar a entrar nos postulados da superaprendizagem, estou vendo que o pessoal aí está um pouquinho atrasado, né? Nós combinamos às 9h30, acho que alguns ainda estão se acomodando, mas nós tivemos já, Fábio, mais de 10 mil pessoas assistindo às nossas lives, esse é o encerramento, e centenas de pessoas disseram: professor, esse horário eu não posso, faz sempre 7h30, nunca dá tempo de assistir, faz num horário diferente, faz num sábado. Aí eu resolvi fazer mais uma, não é? E te convidei aqui, mas é importante a gente entender que o problema da escola hoje é um problema de 3 expectativas. Ela é instrumental, ela é metodológica e ela é psicológica. Como é que eu vou explicar isso? Vamos criar uma metáfora para a gente explicar isso. Então, é como se nós imaginássemos, não é, um prédio, 2 prédios, um paralelo ao outro, com mais de 20 andares. E vamos supor que eu queira atravessar de um prédio para o outro com um cabo de aço. Ah? Ou seja, eu tenho 3 situações aí. Então eu tenho que, primeiro, saber. Então, você sabe andar sobre um cabo de aço? Não, não sei. Então, o primeiro problema é o saber. Eu simplesmente nem sei que não sei. O Richard Bandler fala muito disso quando ele fala sobre as competências. Tem coisas que eu nem sabia que eu não sabia. Então, se você não sabe como usar o cérebro, se você não sabe como memorizar, se você não sabe como estudar, se você não sabe o que é um resumo, se você não sabe que parte do cérebro você utiliza melhor, você vai ter realmente muito problema, muita dificuldade para poder aprender. Mas, baseado nessa metáfora, né, a primeira coisa que tem que acontecer aí é eu saber, eu tenho que saber. E hoje o aluno não sabe. Para que eu estudo raiz quadrada?
Para que eu estudo equação de segundo grau? O que me interessa é saber quais são as organelas e as funções da célula humana. O que me interessa saber, né, como é formada uma briófita. Né? Que me adianta saber quais são os planetas do sistema solar. Que me importa saber, por exemplo, né, que Plutão já não é mais planeta. Ou seja, o que isso vai mudar a minha vida? Então, são questões fundamentais. Ou seja, hoje, os alunos já não percebem, ou seja, não percebem uma grande habilidade, ou seja, andar em cima do cabo de aço já não é para ele um fenômeno. Antigamente não, você se formava, colava o diploma na parede e o sucesso era garantido. Você vivia daquele diploma, engenheiro, advogado, médico, etc. Hoje em dia não, hoje em dia ter faculdade é sine qua non, ou seja, faz parte do processo, ou seja, não tem nada demais, ou seja, não passa da sua obrigação. Então, o mundo mudou, as coisas mudaram e as pessoas continuam a pensar do mesmo jeito. Os professores costumam dizer assim, ó, mas os alunos já não são como eles eram antes. Mas é claro que não. A caneta não é como era antes. O celular não era como era antes. A forma de cozinhar já não é como era antes. A panela que você usava já não é como era antes. A sua camiseta já não é como era antes. Por que as pessoas têm que ser iguais? Então as pessoas também mudam, as pessoas também mudaram. Então o primeiro ponto é o saber. Nós temos que fazer uma mudança de disciplina. Nós temos que ensinar inteligência emocional, temos que ensinar neurociência, temos que ensinar superaprendizagem, como ler, como memorizar. Mas depois de saber, tem outro ponto. Eu estou afim de passar de um prédio para o outro. Eu tenho o cabo de aço, está aqui os 2 prédios, está montado, mas eu estou afim. Ou seja, eu tenho autoestima cognitiva, eu tenho interesse nisso, eu estou afim de passar de um prédio para o outro. Tem gente que hoje parou de estudar, por quê? Porque às vezes ele tenta participar de um concurso, não passa, ele faz uma prova, dá errado, ele vai falar em público, é vaiado, ele vai conversar com o pai manda calar a boca, ele vai dar uma opinião no trabalho, o chefe diz, não, depois. Ou seja, não. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, colocaram crianças, ouvido no ouvido das crianças, elas descobriram que uma criança até o 8º ano recebe 100 mil nãos. Então isso vai fazendo com que ela se torne menos criativa. Então, Fábio, as pessoas simplesmente perdem os sonhos, perdem a expectativa. Ela simplesmente não deseja, ela não quer, ela não tem mais o sonho. Ou seja, o que eu quero ser quando crescer? Você já ouviu isso quando você era pequeno? Já sim, várias vezes. Eu tenho certeza que isso mudou várias vezes, né? De astronauta a agrônomo. De astronauta, agrônomo, médico, construtor, motorista, piloto de avião, motorista de Fórmula 1. Então isso aí vem mudando com o passar do tempo, né? Mas hoje, né, nós fazemos um retrocesso no que diz respeito a voltar um pouco no tempo, fazemos um ciclo chamado mapa de avaliação pessoal, um mapa de autoavaliação sistêmica, onde a gente descobre as áreas da vida que estão criando um buraco ali. Então, quando eu sei, né, Sócrates dizia, eu só sei que nada sei. Porque quanto mais ele estudava, mais ele descobria coisa que tinha que aprender. Mas o outro é o motivacional. Eu quero, eu estou afim. Ou seja, eu acredito que estudar vai fazer a diferença na minha vida. Então, falta palestras. Eu não vou dizer palestra motivacional, não, Fábio. Motivação não leva a resultado. Pensamento positivo não adianta. Pensamento negativo atrapalha. Sim. Mas pensamento positivo não adianta. Se fosse assim,
todos nós, diz Anthony Robbins, né, teríamos tido pôneis quando criança e estaríamos vivendo nossos sonhos agora. Então, pensar positivo não resolve. Mas só para a gente se introduzir nessa nossa troca, né, e encerrar essa nossa introdução, eu quero dizer para você que você tem uma super capacidade. Não existe nenhum supercomputador capaz de vencer o único cérebro humano. Eu acabei de postar hoje pela manhã, vai lá dar uma olhadinha. Placas e placas de HD montadas para tentar imitar um único cérebro humano. É o chamado Blue Brain. Blue Brain, mais de 200 milhões de associações por segundo. E não consegue imitar um único cérebro humano. Mas a IBM, em 1991, tentou desafiar o ser humano. Ele criou um software para jogar xadrez com o ser humano. Conhece essa, Fábio? Não, essa história eu não conhecia. Então ele criou um programa, depois de tudo pronto, ficou parecendo aquelas geladeiras do Plex, o HD. Tá? Aí ele criou e falou, vamos lá, o cérebro perde para o computador. E aí naquela jogatina, tal, o Kasparov, o russo, estava lá, todo concentrado, papapá, e pô, ganhou. Ganhou da máquina. A IBM ficou lá revoltada, né? Porque, claro, ali estava em jogo o nome de uma multinacional bilionária. Ela foi lá, fez uma série de ajustes, foi lá, falou com o Kasparov, seguinte, a gente fez aqui algumas incrementações, você tem coragem de enfrentar a máquina de novo? Ah, mas é claro, já ganhei uma vez, eu ganhei outra. Aí eles tentaram novamente, empatou. Ó. Aí pediram revanche, empatou. Na quarta ou quinta vez, deu um bug no Deep Blue, que era um outro computador, não é? O Blue Brain é outro, é o que tenta imitar o cérebro, a inteligência artificial, fala sobre redes neurais. Mas o Deep Blue, não é, teve um bug, ou seja, ele fez uma jogada aleatória, errada. E o Kasparov ficou confuso, assim, por que será que o Deep Blue jogou e mexeu o rei desse jeito? Ou seja, não fazia sentido nenhum aquela pedra ser movimentada daquele jeito. E aí ele perdeu. Depois de mais ou menos 5 anos, né, pesquisas, analistas de computador, doutores em ciência da computação descobriram que não foi o Kasparov que perdeu, mas foi uma jogada aleatória, foi um bug no sistema do Deep Blue. E Kasparov foi no IBM e falou, eu quero uma revanche, eu mereço um desafio, eu mereço jogar de novo contra o computador. Só que teve um problema. A IBM não quis. Ah, Porque em time que está ganhando, não se mexe. Tá? verdade. Então não existe nenhum supercomputador. O computador nunca ganhou do ser humano, nem num brinquedinho de xadrez. Tá? E para terminar a nossa metáfora, né? Eu tenho 2 prédios, lembra ainda, pessoal? Nós nos alongamos, nós temos um cabo de aço. Então, primeiro, eu tenho que saber andar de cabo de aço. Eu tenho que querer, estar motivado, ter autoestima cognitiva. Sabe quando você vai falar em público, você treinou na frente do espelho, e você olha para o espelho, sabe tudo, mas lá na hora te dá o branco. Você diz, no início eu e Deus sabíamos o que eu tinha a dizer, mas agora eu confesso que só Deus sabe. A minha parte evaporou. Sabe quando está tudo na ponta da língua e você vai lá na hora da prova, se treme todo e não consegue fazer? Sabe quando você ensaiou com os colegas e vai à frente da sala de aula e paga mico? Vocês são uma gíria comum aí, né? Eu já vi isso muito em sala de faculdade. 2 páginazinhas, um aluno não consegue ler, entender e memorizar. Tá? Mas o terceiro ponto é a oportunidade. Eu tenho a oportunidade de atravessar um prédio, né, num cabo de aço, de um lado para o outro. Você acha que hoje todo mundo tem a mesma oportunidade, Fábio? Não, de forma alguma.
Infelizmente, estamos num país desigual, tanto que existe cota para cor de pele. Hoje nós temos leis necessárias para tentar fazer a inclusão das mulheres, para proteger as mulheres. Nós temos que criar leis para proteger nossas crianças. Nós temos que criar inúmeras leis simplesmente para a nossa convivência. Sim. Se deixar... Né? Então, para fechar esses 3 pontos, nós temos que fazer uma revolução na educação baseada em 3 pontos. Nós temos que dar oportunidade. A pessoa se forme agora. Cadê o mercado de trabalho? O que eu vou fazer? Vender cachorro-quente? Né? Ele pega lá o diplomão dele de engenheiro civil, vou fazer o quê? Vou fazer construção de mini pizza? Não que mini pizza não seja ótimo, eu adoro, olha só o tamanho que eu tô. Né? Eu acho fantástico, né, a área de gourmet. Mas, às vezes, você não acha, né, posição, você não se enquadra no mercado de trabalho, você não tem oportunidade, você não sabe porque a grade curricular já não presta, já não é adequada ao mundo moderno. Olha o nome grade. O que te lembra grade? Prisão. Grade curricular, olha só, prisão. Olha o nome, grade curricular. Né? Então, a grade curricular já não está adequada, ou seja, você não tem conhecimento, você não sabe, e a sua autoestima está destruída. Você vai pensar assim, eu vou estudar para quê? Meu pai é formado e eu passo fome. Eu vou estudar para quê? Meu pai é professor, um baú de conhecimento, e eu não tenho o que vestir. Não tem estima, eu vou né? estudar para quê? Né? Eu já participei de mais de 10 concursos, não passei em nenhum. Eu sou burro mesmo. Né? Acontece muito. Então, pessoal, essa é a nossa introdução, uma introduçãozinha rápida, mas para a gente aprender mais, Fábio, você já aprendeu que nós temos que usar, né, os 3 cérebros. Tem gente que pensa que não tem nenhum. Para ter uma ideia, os primeiros gregos acreditavam que o cérebro servia apenas para refrigerar o sangue e que a inteligência vinha no coração. Tanto que a frase aprender de cor de Aristóteles vem de córdes, que quer dizer coração. Então a memória era no coração, não no cérebro. Depois, né, Roger Sperry ganhou o prêmio Nobel porque provou que a gente tinha 2 cérebros. Um hemisfério direito, um hemisfério esquerdo, que eu não vou aprofundar aqui. E depois o MacLean, o americano, e o Alexander Lurin, o russo, se uniram, né, e provaram que nós temos 3 cérebros. 3 cérebros. E para aprender melhor, né, quando se fala em intelectualidade, Fábio, nós temos um cérebro sinestésico, auditivo e visual. Isso. Como é que é o estudante sinestésico, Fábio? Tudo ele quer pegar, tudo tem que ter tato, tem que ter contato, né? Ele escreve, ele usa o estabilo, já viram aquilo? Tem gente que leva um estojo de estabilo, tudo quanto é cor. Ele acha que quando ele pega na informação, sinestésico, quando ele pinta, ele memoriza. Sim. Ele escreve. Quando você escreve prestando atenção na aula, você nem escreve direito e nem presta atenção na aula. Estudos demonstram que quem escreve durante a aula, né, raramente volta para olhar o que anotou. E o pior não é isso. Raramente entende o que anotou. Porque você escreve tão desorganizado que você não consegue entender. Então a gente pode descartar que o sinestésico não é o cérebro para estudar? Acredito que ele pode auxiliar, mas não é o principal. Existem outros meios. Boa! Então ele pode auxiliar principalmente o quê? No instinto, né? Na garra. Ou seja, o tato, ele mexe com aquele desejo, com a raiva, não é? Com a vontade de conquistar. É o guerreiro, né? É o posicionamento, é a luta. Então são características do cérebro reptiliano de 280 milhões de atrás, né? Ele acrescenta, mas não é o principal. Mas aí tem um outro cérebro, o cérebro límbico, que
formou 80 milhões de anos no mamífero, é o auditivo. Como é que o auditivo estuda? Ah, só escutando videoaula, ouvindo, para ele é importante ouvir alguma coisa, né? E quando ele não ouve, ele faz o quê? Não aprende. Fábio, nós acabamos de bater o recorde de audiência. Eu pensei que o Bacana. povo estava só arrumando o café da manhã, mas já estamos em 6 mil aqui, pessoas nos vendo. Tá? Ótimo. Maravilha, já chegamos aí aos 20 mil, 25 mil, né? Mais de 25 mil pessoas nos assistindo. Chegou em 6 mil, voltou para 5.700, mas já somos aí recorde de audiência. Esse E é um assunto maravilha, é um que todo tema mundo quer fantástico, saber, né? né? Todo mundo quer aprender sobre o tema, como aprender principalmente nos dias de hoje, né? E aprender de forma rápida, aprender de forma Aprender concisa, a aprender. Como é que o aprender a auditivo aprender. faz para ler, Fábio? Subvocaliza, com certeza. Ou então até fala alto. Ele vai lá no quarto dele, tranca e faz como? Ah, e fica além de voz alta. Tem gente que lê em voz alta, resmunga a leitura. Tem gente que faz Exato. isso na hora da prova, já aconteceu com você, de estar fazendo uma Do prova, lado. lá E o no cara colégio resmungando. mesmo, e o seu coleguinha do lado tá resmungando tão alto a questão da prova que te atrapalha. Aí você fala, ô, Várias vezes. lê só para você Silêncio. aí, rapaz, tá me atrapalhando aqui, né? Verdade. Então, quando eu leio em voz alta, quando eu resmungo o que eu leio, eu exteriorizo. Então, um dos postulados da leitura dinâmica, pessoal, é não verbalizar. O outro postulado que nós já falamos aqui é o motivacional, é o acreditar que tem os 100 bilhões de neurônio, 900 células, 900 milhões de células glias, 1 trilhão de conexões de células nervosas, 100 trilhões de conexões para aprender 30 trilhões de livros. Tá? Então, a primeira técnica de hoje é essa. A segunda é que você não pode subvocalizar. Então, só sobrou um cérebro. Então, se eu não vocalizo, se eu não repito, se eu não leio em voz alta, se eu não. O mais, já ouviram falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras, com 1.000 certeza. palavras? Então, onde é que está o segredo do gênio? Visualizar. Visualizar. Será que é mesmo, Fábio? Ah, melhorei muito depois desses segredos. Ô, Fábio, eu vou falar 10 palavras. Eu vou usar uma palavra que nós já exercitamos juntos, tá? Uma lista com 10 palavras para o pessoal de casa entender isso. Você pode querer anotar, você vai pegar papel e caneta, corre lá, você não tem, pai, procura rápido, papel e caneta, tá? Nós vamos começar a fazer aqui uma brincadeira aqui com o Fábio. O Fábio já é expert nisso, ele já pode ensinar se ele quiser, ele já está graduado nisso, ele já tem já 2 blocos de formação, já tem selo azul, né, em superaprendizagem. Não sei onde é que ele vai usar isso. Né? Você Ah, tem que multiplicar, levar isso para as escolas públicas, aí de verdade. serviço. Tá? Eu tenho esse projeto agora aqui para Brasília, para o Distrito Federal, escola pública, cursinho, faculdade. Tá? Mas eu vou falar 10 palavras, sabe? E você vai tentar memorizar essas palavras, tá? E quem está em casa vai ouvir e vai tentar gravar também. Enquanto eu estiver falando, não escreva nada no papel. Não escreve nada. Você só vai anotar depois, tá? Então é um exercício simples que dá para fazer com palavras, conceitos técnicos e abstratos, nome de pessoas, palavras estrangeiras, frases, artigos e até versículos da Bíblia, versos de poesia. Isso tudo nós já treinamos. Várias Então, vezes. 10 palavras aí para você é tira-gosto, não é? Espero que dê tudo certo. Mas vai dar. Fábio, primeira palavra, quem está em casa, ó, memoriza aí junto com a gente, olha. São só 10, tá? Copo, Copo, areia, areia, cadeira, cadeira, urso, urso, tinta, tinta, agulha, agulha,
coqueiro, coqueiro, sacola, sacola, faca, faca, bicicleta. bicicleta. Deixa o pessoal agora pega, anota, pega o papel aí, ó. Vai lá, escreve aí. Quais são as palavras que estão na tua cabeça? São 10 palavras, tá? Se você acertar 9 ou 10, você está acima da média. Se você acertar 5, 6 ou 7, você é normal. Se você acertar menos de 5, que bom que você veio, tá? A sua memória está pior do que você imagina. Então nós já demos a dica. Nós já dissemos que não é escrever, que não é pintar, né? Muitos até usam mapa mental, perdem mais tempo para fazer um mapa mental do que para estudar a matéria. Perguntaram a Einstein, onde você anota as coisas que você ensina? E ele respondeu, anota o cérebro. Tá? Isso é polêmico, né? Mapa mental é polêmico. O criador é o Tony Buzan, tem muita coisa bacana sobre o mapa mental, e um dia eu vou trazer aqui para vocês. Mas nessa base, já falamos que não é repetir, ficar igual o papagaio, falando, 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 falando. Nós dissemos que a ideia é criar imagens. Anotaram? Já deu tempo. Fábio, Já. tenta falar as 10 palavras. Copo, areia, urso, tinta. Opa, copo, areia, Tem uma no meio, né? Antes de urso, cadeira. cadeira, Urso, urso, tinta, tinta, agulha, agulha, coqueiro, coqueiro, sacola, sacola, faca faca e bicicleta. e bicicleta. Aí quem visualiza consegue até fazer de trás para frente, né? Fica mais simples. Então vai lá, de trás para frente. Bicicleta, sacola, faca, sacola, coqueiro, agulha, tinta, urso, cadeira, areia e copo. Tá, de repente você está aí, mas James, são só palavras. Palavras é fácil. Eu não tenho que memorizar palavra para o meu concurso, para a minha prova. Eu estudo biomedicina, eu estudo criminologia, eu estudo o vadimeco. Isso não tem essas palavrinhas no vadimeco para eu memorizar, no Tesauro, Fácil, né? né? Então, isso é só para você entender o seguinte, que o segredo está na imagem. Onde é que você vai aplicar isso no mundo real, tá? Você está lendo, ao invés de falar, ao invés de anotar, você vai imaginar o que você está lendo. Faz uma reflexão. O que foi que eu li? Quem participou? Onde que aconteceu? Como que foi? Tenta produzir imagens sobre o que você leu. Ou seja, mergulha, né? Faz de conta que você está assistindo novela. Olha que exemplo medíocre, hein? Faz de conta que você está assistindo novela. Não, novela não, vai. Está assistindo um seriado no Netflix, Game of Thrones, apesar que você é antigo. Qual que é o moderno aí? Se entrega aí, Fábio. Ixi, La Casa de Papel, tem vários. Tem vários aí modernos, que eu faz tempo. O último que eu vi foi o Game of Thrones. Mas 7 mil pessoas. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. O Fábio me deu sorte, o horário talvez ajudou, né? Olha, 7 mil pessoas estão aqui nos assistindo. Todo mundo com interesse de aprender, né? E tem um detalhe, né? Eu prometi sortear mentorias e eu prometi aqui também sortear cadernos de leitura dinâmica e memorização. Manda uma mensagem no meu WhatsApp assim, ó. Eu quero, tá? Que eu vou sortear 2 mentorias para o público comum e uma mentoria para quem foi lá no meu post do Instagram. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome de quem ganhou e colocou, né, seguiu o perfil, curtiu o post e marcou um amigo. Então esse vai ganhar uma mentoria e 5 cadernos, tá? Pô. Um caderno que custa R$200 e a nossa mentoria R$2.800. Agora na pandemia está em promoção, ó, fazer a merchandise logo. São 10 aulas particulares, uma vez por semana,
e é um divisor de água. Vale a pena, Fábio, fazer? Muito, eu já fiz 2 vezes. A sua capacidade de aprendizado exponencialmente aumenta muito, né? Você aprende a aprender, aprende quais ferramentas usar em cada aspecto, porque cada momento, James, você pode ter que usar uma ferramenta diferente, né? Cada momento é uma estratégia diferente. Então, o curso também desse tempo que a gente se conhece evoluiu bastante, né? O seu curso evoluiu bastante. E hoje você já trata da questão emocional, já trata. Assim, né? Hoje sou Master Coach, ou seja, eu fui atrás porque tinha gente que começava a chorar, dizia Que que não conseguia. apanhava quando ia estudar, né? Tinha gente que falava que não, eu não aprendo, eu sou burro, eu vou desistir. Então, quer dizer, eu tive que correr atrás de ferramentas, de mecanismos para poder ajudar essas pessoas a entender, porque eu achava que inteligência emocional era frescura, isso era coisa de quem tinha preguiça, de quem não tinha personalidade, de quem não realmente não se empenhava. Pessoal, tem 210 pessoas que marcaram aqui o post no Instagram, dá tempo ainda, tá? Daqui a pouco a gente volta lá. Mas, Fábio, é, baseado nessa lei, né, que nós podemos dizer assim, que para memorizar mais, eu tenho que imaginar, eu tenho que colocar movimento e tenho que criar associações. Isso. Como é que você foi imaginando dentro da sua mente as informações para conseguir gravar? Primeiro eu imaginei um copo, né? Um grande copo. Depois um copo caindo em cima da areia. Isso, então, ó, informação A e B. A era copo, B areia, tá? O copo caiu na areia, a gente amarrou. É o Isso. associacionismo de Ebbinghaus, né? Uma teoria aí de 1910, 1920, próxima do construtivismo. E depois, Depois tinha a cadeira, né? Então eu imaginei uma cadeira enterrada na areia. enterrou a cadeira na areia, perfeito, ligamos B e C. Então temos imagens, movimento, E temos também associação. associação e temos sequência. Ou seja, tem uma ordem, né? Depois o urso, né? O urso sentadinho na cadeira. O E urso é, na cadeira, sentar, sentar e depois tinta, né? Um urso pintando uma parede. o urso pintou, usou a tinta, Depois com tinta e agulha, né? A agulha caindo dentro de um balde de tinta. tinha agulha na tinta, Um coqueiro que dava agulhas em vez de coco. isso, Um, um coqueiro dentro de uma sacola. dentro de uma sacola. Uma sacola com a faca na mão. E uma sacola andando de bicicleta. Olha aí, tá? Então, faca, né? Não, provavelmente a faca andava de bicicleta, né? Porque é faca, sacola, faca, Faca de bicicleta, né? bicicleta. Ok. Eu sei que nessa situação toda, ele imaginou, no caso de uma lista com palavras, que poderiam ser palavras estrangeiras, poderiam ser os 10 primeiros presidentes do Brasil, poderia ser os principais rios da Amazônia, poderia ser os produtos que o Brasil mais importa ou exporta, poderiam ser listas quaisquer, tá? Artigos Mas da eu não estou me Constituição. referindo a listas aqui. Como é que você vai aplicar isso numa videoaula, Fábio? Como é que eu vou usar a técnica da imagem, associação, movimento, sequência, quando eu estou assistindo uma videoaula? Você tem várias estratégias. Uma delas é pegar os pontos principais e criar uma nova história, porque o esforço que a gente tem sempre é de repetir igual o que a gente está vendo. E a gente se frustra às vezes por não conseguir. A grande sacada é você criar a sua própria história, né? Criar os seus pontos, ligar os seus pontos. Então, se você está vendo uma videoaula lá de 2 horas, é evidente que você não vai lembrar tudo minuciosamente. Mas você pode pegar os pontos principais e criar uma história mais sintética e animá-la do jeito que você quiser, usando sua mente. Claro, por que a gente memoriza um filme, mas quando a gente lê o livro do filme, a gente não grava? Porque no livro você marca, você balbucia, no filme você imagina o que está acontecendo. Então, o Interage, né? segredo é estar assistindo uma aula,
agora, né, que é a moda, virou videoaula, enquanto o professor está falando, tenta imaginar o que o professor fala. Tenta configurar. Os melhores professores usam metáfora. Me dá um exemplo aí de um grande mestre que nos ensinava com metáforas. Jesus Cristo foi o Jesus principal. Cristo, Jesus conhecedor, né? Eu sou cristão, acredito que Jesus é Deus. Se você não acredita, né? Está aqui nossa pequena mensagem, né? De boas novas, né? Jesus é o Senhor. Mas Jesus ensinava com uma parábola, contando uma história. Ou seja, aquilo fixa na tua cabeça porque você imagina, você produz imagens em movimento. Então, tem alguns professores que são melhores para fazer isso, que eles são mais didáticos, eles conseguem fazer você imaginar, eles criam os chamados macetes, os chamados, entre aspas, bizu. Já ouviu falar em bizu? Ah, no vestibular fazia vários. Tem muito, né? Dá um bizu, dá um macete, né? Dá uma regrinha, ele faz uma brincadeira, tem uns que usam até violão, né? Eu sei que quanto mais didático, quanto mais imagem você produzir, melhor. A mesma coisa é o livro. Eu terminei, eu li um parágrafo importante, eu paro, imagino, faço uma reflexão visual. Eu virei a página, o que foi que eu li? Eu terminei um capítulo, o que foi que eu li? Mas não só falando, mas produzindo imagens. Então, em alta definição, brilho, colorido, né? Tente ajustar o tamanho. Isso está no livro do Como Usar Sua Mente, do Richard Bandler, best-seller da programação neurolinguística, né? Use submodalidades. E você, como você disse, ó, ajuda, né? Você pode usar cheiro, você pode colocar emoção, você pode colocar sons também, mas o principal está na imagem, tá? Tanto no livro quanto na videoaula. Olha só, vamos sortear aqui uma primeira apostila. Ó, o Marcelo Brito aqui marcou no post, ganhou um caderno. Massa. Ó, MacGyver, ó o nome, MacGyver. MacGyver ganhou, marcou no post, tá aqui, ó. Rodrigo RC7 ganhou, é só mandar o endereço no privado, nome completo, endereço e CEP. Olha aí, a Carol Imagine, ó, acho que foi inspirada aí no John Lennon, né? Ganhou também um caderno, 4. Vamos colocar aqui mais um. Vamos lá, o último, quinto. Vamos lá, para não tomar muito tempo aqui. Rose Palheta também ganhou. 5 cadernos, como eu prometi, mas vou sortear mais 10 cadernos para quem está de fora. Tem 7.000 pessoas e tem 250 na lista, tá? Então, é só mandar eu quero. Fábio, a pergunta que eu faço para você agora que a gente falou um pouco sobre como estudar, sobre entender que nos 3 cérebros, né, nós temos que saber que a imagem é o segredo dos gênios. Me fala aí um dos postulados que você mais se impressionou e que, na sua opinião, foi mais útil para a sua leitura, para o seu desenvolvimento pessoal. O primeiro é a velocidade na leitura, né? A gente tinha uma associação eu tinha um paradigma de que se eu lesse mais rápido, eu perderia a compreensão. Né? Quase todo mundo pensa isso. E por que isso não acontece? Pelo contrário, quando você acelera a leitura, você consegue se concentrar mais, né? Consegue reter mais, consegue entender melhor o texto. Diminui a dispersão, né? Diminui a dispersão. Nosso cérebro é muito rápido. Se você lê devagar, ele decide. Vou pensar em outra coisa. Então, esse, para mim, foi um postulado que significativamente mudou bastante, porque a gente tende a, quanto mais querer aprender, mais forçar para ler mais devagar. E ao contrário, você cansa mais. Né? Você Mas ensina técnica aí, como é que faz para aumentar a velocidade? Onde é que está o segredo? Onde é que está o bizu? Acho que 3 regras básicas é a hiperventilação, né, que você tem que ter. Hiperventilar, oxigenar o cérebro, esse é outro postulado, tá? Prende. Está lá no capítulo 10, Energia, do livro Poder Sem Limites, está no Dharma Singh, está nos livros do Laí Ribeiro, Como Passar no Vestibular.
Aproveitando o gancho da respiração, tá? Como passar, como citei o Laí Ribeiro, ele diz que ele juntou os 10 maiores, né, um grupo, né, que passaram nos vestibulares mais difíceis. O primeiro foi a autoconfiança, eles tinham certeza que ia passar. E o segundo, todos eles usavam técnicas como essas que nós estamos lhe passando. Só que nem sempre você tem condição financeira, são técnicas caras. Tá? Respiração, mas você não falou o segredo ainda não, o segredo faz Não, vamos barulho. falar. A subvocalização, né? Retirar A a subvocalização. subvocalização, tentar mais enxergar do que, ou mais observar do que falar. Acho que o postulado também com relação à memorização mudou, foi o incremento para mim, foi o principal. Né? Às vezes a gente conseguia ler rápido, mas você não consegue reter a médio e longo prazo. Né? A gente conseguia ler, e foi onde eu fiz a parte 2 do curso, né? Já estava lendo muito rápido, com a compreensão boa, mas o interesse era agora de reter isso a médio e longo prazo. O que é que quem estuda para cursos, quem lê um livro para desenvolvimento pessoal ou até para desenvolvimento na própria área de trabalho, quer. Né? Ler uma vez, reter e não precisa estar voltando no livro o tempo todo. Fábio, Então, a Paloma Ventura ganhou a mentoria, viu? Fora isso, mais 2 pessoas vão ganhar a mentoria. Manda eu quero para o meu WhatsApp 619-9347-2125. Tá? Se não conseguiu anotar, depois volta o vídeo, vai estar gravado. Você vai lá. Mas você não falou a principal da velocidade ainda não. Você falou em respiração, aumenta a oxigenação cerebral, ela é boa para concentração, ela é boa para não dispersar. Você falou sobre a reflexão do texto, ou seja, ler e comentar sobre o que leu, né, aumentando as sinapses, completando o processo de input, processamento e output, ou seja, eu pego a informação, eu processo, aí eu faço uma construção, como o Piaget falou, quando ela já sai diferente. Sim. Mas a técnica mesmo, que dá velocidade, nos o olhos. instrumento é o quê? Os olhos, com certeza. Os olhos. Musculação ocular. Tipo, você faz quanto nos olhos, Fábio? Ixi, acho que eu faço uns 200 aí, uns 200 RPM no metrônomo. Ah, eu vou ter que te testar, vai ser o jeito. Bora. Olha aí, ó, movimento seus olhos na horizontal. Olha longe, bem para a direita, bem para a esquerda, para cima e para baixo. É claro que se você não consegue nessa velocidade, você vai mais devagar, né? Olha para o teto, para o chão. Continua fazendo, sabe? Para os lados. Tem as diagonais também. Faz a diagonal. A outra diagonal. Tem o empalmar. Como é que empalma, Fábio? Esquenta a mão aqui, ó, e coloca nos olhos para melhorar a circulação dos olhos e, enfim. Essa musculação ocular, né, na primeira vez que eu fiz eu fiquei tonto. Eu acho que quem não tem o costume também deve acontecer o mesmo, né? O empalmar, Fábio, é um postulado da leitura dinâmica. Ele é para vasodilatar, para relaxar o olho, tá? E para poder descansar, né? Ou seja, às vezes nós estamos com cansaço mental devido à exposição do computador, do tablet, do celular, mas ainda não é a técnica mestra. O movimento dos olhos, ele flexibiliza, ele te permite ter destreza, ou seja, ler sem saltar linha, sem pular palavra, ou seja, correr as linhas com dinamismo, mas está quente. A principal técnica que dá velocidade. Bom, eu estou tentando guardar eu vou o segredo, aqui, né? ó. Metrônomo. Metrônomo. O segredo da velocidade é o metrônomo, é um dos pilares. Já falamos vários, tá? Autoestima cognitiva, respiração, trabalhar com imagens, usar associações, né? Aprender a respirar, movimentar os olhos, empalmar, mas principalmente o metrônomo. E no metrônomo nós temos vários postulados.
Você lembra nas apostilas quais são os postulados que a gente trabalha lá? Eu lembro nos exercícios de leitura. É porque nas apostilas, né, tem vários exercícios, né? Tem exercícios que a gente, com o metrônomo, deve cruzar de uma coluna para outra. Tem exercícios que a gente passa correndo a linha. Tem exercícios que a gente passa, enfim, tem vários. Tá. Então nós temos exercícios para ampliar o campo visual. A leitura dinâmica acredita que eu preciso ler mais de uma palavra de cada vez. Ao invés de ler sílaba, ler palavras inteiras. O palavra distorcida, para que serve? Para Aquelas melhorar palavras toda torta, embaralhada. para melhorar é um exercício ocular, né? Porque cada palavra tem uma fonte diferente, um som diferente, um processo Trabalha a diferente. pupila. Trabalha a pupila. A pupila abre e fecha. Isso. Fábio, para que serve aquelas palavras misturadas com números, misturadas com entre elas? Parece que eu estou lendo criptografia. Tem palavras que só tem metade, tem palavras que estão misturadas com números, justamente para você não subvocalizar. Mas principalmente, pessoal, você que está em casa, imersão. Seu pai te levava para a escola às 7 horas e te buscava meio-dia. E aí você fazia uma combinação com o professor. O professor fingia que ensinava e você fingia que aprendia. Então você aprendeu a se dissociar, tá? Então nós temos exercícios na mentoria, onde você aprende a ficar conectado com a informação, ou seja, ler prestando atenção. No que tem só metade da palavra, a gente treina a intuição. E quando a palavra já é de cabeça para baixo, a gente treina o quê? Tem cabeça para baixo e tem palavra até que falta, né? Você treina a sua capacidade de ver em diferentes ângulos, enfim. E mesmo assim você ainda acerta a palavra. Você está aí com a apostila da mão, por acaso? Não, né? Não, minhas posturas não. Mas eu ia mostrar, não peguei aqui também, mas tem 3 cadernos, pessoal. Eu estou te propondo aqui uma revolução, tá? Nós vamos levar isso para as escolas públicas, cursinhos. Você que é diretor de escola, você que é dono de cursinho, você que é coordenador de curso superior, me procure para que depois da pandemia, ou talvez até antes, né, para a gente fazer isso pelo Zoom. Eu fui convidado agora para fazer para Rio Verde, né, uma palestra pelo Zoom para uma comunidade religiosa, né, pessoas que assistirão cada um, né, da sua casa pelo Zoom à distância. Então me contrate, quer dizer, contrate não, porque é de graça, né? Geralmente eu cobro 1 quilo de arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar. Dessa vez não estou conseguindo arrecadar esses alimentos. Mas assim que acabar a pandemia, me convide para ir até você. Mas se você quiser uma aula particular, são 10 aulas, uma vez por semana, durante 3 meses. Eu vou treinar junto com você. E você sai de 100 e poucas palavras por minuto, com 20, 30% de compreensão, para 1.000, 2.000 palavras por minuto. O Fábio já está quase lá, né? Já está quase nas 2.000, né? Já, estou chegando para as 2.000. E a compreensão já passou de 70. Já estou na casa dos 90. Eu acho que o grande X da questão de todo mundo que está assistindo a gente é aprender como aprende mais rápido, e de forma mais concisa, e de forma mais equilibrada, e de forma mais a longo prazo também. Então esses encontros aí me ajudaram muito nisso. Eu saí de 230 palavras com 40% de compreensão para 1.500 com 90% de compreensão. E sem precisar estar voltando no material, né? E as técnicas de memorização, que já estão nesse módulo 2, elas ajudam você a solidificar essa velocidade que você teve na leitura. Então você já leu rápido, já visualizou, já conseguiu associar, já entendeu. Agora como é que eu aprendo isso como é que eu guardo isso para médio e longo prazo? Aí essa parte 2, James, para mim foi a cereja do bolo, sabe? Essa parte é fantástica. Que aí você não precisa mais... A nutrição cerebral ajuda? Como? A nutrição do cérebro, será que ajuda? Essa é a terceira parte. Pessoal, né? Eu trouxe aqui o Dr. Rodrigo, não sei se você ficou sabendo, mas eu trouxe aqui, nós falamos do pregnenolona, nós falamos do ginkgo biloba, nós falamos do ginseng, nós falamos aqui do acetil L-carnitina, que é diferente da carnitina.
nós falamos da colina, do fosfatildicerina, ou seja, existem inúmeras substâncias que melhoram, falamos do DEA, DHEA, que é o precursor da testosterona, que vai direto para o cérebro, né? Falamos sobre o DHA, né, que é uma parte do ômega 3 que influencia na aprendizagem, e nós temos aqui um monte, né? Tem o DMAI, que é um outro também, é um outro hormônio importante para a aprendizagem, mas tem dois neurotransmissores que nos ajudam muito, é o acetilcolina e o noradrenalina. E estudar com música, Fábio, ajuda? Depende da música. Ensina aí para nós, qual que é o Ah, segredo? tem músicas que ajudam você a manter a concentração e equilíbrio. Acho que você costumeiramente coloca aí nos grupos e passa, né, nos seus posts músicas que ajudam a você equilibrar. Porque às vezes você está cansado, às vezes você está desfocado, às vezes você está estressado. E essas músicas produzem um ranger de frequência que ajuda você a se concentrar mais, que ajuda você Você lembra como é que é o nome delas? você tem as frequências alfa, beta, Isso, frequências gama. alfas, né? O nome das músicas é Brainwave. Eu coloquei nesse congresso, que é o maior congresso virtual de superaprendizagem e leitura dinâmica do mundo. E assim, não querendo se vangloriar, né? A gente gosta, né? Dá um pouco assim, massageia o ego, né? Mas tanto presencialmente quanto virtualmente, nós já poderíamos entrar no Guinness pelo maior número de pessoas agregadas assistindo e ouvindo sobre leitura dinâmica, tanto pessoalmente, como foi lá no congresso, feito no centro de convenções, né, quanto aqui pela internet, aqui no Instagram. E você participou disso, Fábio. Que massa. Você, né, estouramos, né, no pico, não estamos mais com 7.000, né, sábado eu sei que é um dia complicado para ficar o tempo todo, e também está acabando nosso tempo, né? Então, você faz parte desse pico. Mas a leitura dinâmica acredita na eliminação da voz mental, acredita na imaginação criativa, acredita na ampliação do campo visual, na percepção fotográfica, na leitura em blocos, no exercício da velocidade da percepção com o metrônomo, no fortalecimento da musculatura e do treinamento do globo ocular, no aumento da oxigenação cerebral, no Brainwave, as músicas que aumentam para a inteligência. Inclusive, tem 3 de graça lá no meu canal do YouTube, você pode pegar para ouvir. Tem 3 músicas que, se você fosse comprar, você pagaria mais de $25 para cada arquivo, né? Lembra mais alguma coisa aí? Mais um insight, uma pista? James, eu acho que para quem está assistindo hoje, quem se preocupa muito com essa questão do aprendizado, que é assim, uma síntese, né? Então eu vou lhe propor um desafio para você formar uma síntese do que a gente já pode fazer hoje, né? O que é que as pessoas estão assistindo já conseguem aplicar hoje, quando terminar esse vídeo, já conseguem aplicar como procurar isso para melhorar esse desempenho. Para ver que o objetivo Exatamente. de todo mundo que está assistindo Bem pô, tocado, beleza. tá? A leitura dinâmica acredita que você precisa ler entre 10 a 15 páginas por dia. Isso você não precisa de técnica. Lendo 10 a 15 páginas por dia, você estará lendo 15 a 25 livros por ano. E eu tenho certeza que você não conhece ninguém que lê 15 a 25 livros por ano. E qualquer pessoa consegue ler 10 páginas por dia. Uma outra técnica simples é você baixar esse aplicativo, chama Metrônomo. Se você não souber, me pergunta lá no meu WhatsApp, tá? Então, você liga o metrônomo e tenta, né, se arrisca no 20, no 25, a cada toque tentar ler uma linhazinha. Cada toque, não é? Aí você para de 1, 2 páginas de cada vez, desliga o metrônomo, respira. O que foi que eu li? Tenta imaginar o que leu. Aí lê mais 1, 2 páginas, né? Tenta falar o que leu. E é claro que é um universo. No prático também eu sugiro que vá no meu canal do YouTube, tem centenas de vídeos lá à disposição. Sugiro que você siga o Instagram, sugiro que você esteja conectado a um grupo do WhatsApp. E é claro, compre a apostila, se você não ganhou, compre. Tá? É o melhor investimento na tua vida. E me procure para saber mais sobre a mentoria. O Instagram já está gritando aqui, dizendo que tem 20 segundos. Fábio, dá um tchau pro povo.
Eu quero agradecer a oportunidade, James. Espero ter ajudado de alguma forma a quem estava no mesmo ciclo que eu estava a começar a se desenvolver mais. Eu que agradeço pelo seu exemplo e ter me ajudado assim nessa composição. Um abraço, um beijo, pessoal.